em 5 segundos. Alerta geral. Começa agora, Caminhos da Aposentadoria. Olá, amigo ouvinte internauta, estamos chegando para esclarecer as dúvidas na área do direito previdenciário. Bom dia! Quer saber quais os caminhos da sua aposentadoria? Ligue no Alerta Geral, fique em nossa companhia, no rádio e na internet, sua melhor sintonia, todo sábado às 7 horas, no início do seu dia. E ele conosco para esclarecer as suas dúvidas. Você pode participar fazendo a pergunta para o professor Paulo Bacelar. Olá, professor, bom dia! Paulo Bacelar, o advogado popular. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos os ouvintes do programa Alerta Geral. Estou feliz aqui de estar de volta mais uma vez para a gente responder aí as perguntas e tirar todas as dúvidas dos nossos ouvintes. E você pode participar enviando a sua pergunta aqui para o nosso WhatsApp, 859-9273-4353. Professor Paulo Bacelar, começamos o programa de hoje com a pergunta de Fortaleza do Wellington Souza. Eu tenho uma ação na justiça para requerer o benefício por incapacidade e vou atualizar o cadastro único. Se eu colocar a minha mãe no meu cadastro, eu vou perder o Bolsa Família? Ela é aposentada por idade, professor Paulo Bacelar. Para calcular o Bolsa Família, não pode usar o benefício da prestação continuada. Ele não é para ser considerado como renda. Caso esse benefício seja cortado, ela deve procurar a Defensoria Pública para entrar com a ação de restabelecimento. Ok. A Kaline, em Icó, mandou mensagem pra gente, tem aqui a sua pergunta. Tem um filho autista nível 3, já recebo o BPC dele e ainda recebo o Bolsa Família. Ainda corro o risco de perder o Bolsa Família? E se caso vier a cortar o Bolsa Família, se eu tiver o direito de receber, a quem devo recorrer? Professor Paulo Bacelar, a pergunta da Kaline em Icó. Nesse caso, você deve procurar a Defensoria Pública, porque é ela que está entrando com processos para restabelecimento do Bolsa Família. Iraildes Castro, em Tianguá, tem um filho autista nível 3? Essa foi a pergunta da Kaline. A pergunta da Iraildes é a seguinte: sou professora concursada desde 1997 e tenho 54 anos. Quanto tempo falta para a minha aposentadoria? Sempre tem que ter os 62 anos de idade com 15 anos de contribuição. Angélica, em Acopiara, minha mãe tem 60 anos, recebeu o auxílio e pediu prorrogação do benefício. O professor Paulo Bacelar, ela precisa de novos exames e laudos médicos ou não? Sim, com certeza. Toda vez que for pedir a prorrogação, o médico precisa saber se ela ainda está incapaz para o trabalho. Então, ela deve prorrogar esse benefício analisando os documentos novos, atestados novos. De Icó tem a pergunta do Dionísio. Fui diagnosticado com problema neurológico central. O especialista me deu um atestado médico afirmando que tenho limitações para exercer atividades laborativas. Eu posso utilizar esse atestado para concorrer em concursos públicos como PCD? Olha, aí depende. Precisa estar com deficiência e homologado, né? Ou pela Justiça do Trabalho, ou até mesmo através de um benefício da Previdência que homologa através de uma reabilitação profissional. Ela vai ter uma homologação do INSS e vai ter um certificado que ela é portadora de deficiência. Então, só assim que é aceito como deficiente. Somente com atestado eu acho muito difícil. Áurea, em Aracati, gostaria de saber se eu posso me aposentar de um lugar e meu cadastro único sendo em outro município. Dá certo, professor? Ela reside em uma localidade, um município, e o cadastro único dela é de outro município. Não, ela tem que estar no CAD único com as informações verdadeiras, informações corretas, no local onde ela realmente reside.
Ok, Áurea, abraço para você, a todos aí de Aracati. Vem agora de Crato a pergunta da Maria. Olá, Maria, seja bem-vinda. Tenho 56 anos de idade completos. Trabalhei de carteira assinada de 1988 a 2003 em escritório de contabilidade. De fevereiro de 2003 a dezembro de 2023, eu trabalhei como concursada da Prefeitura do Crato, na área administrativa. Eu me aposento em janeiro. Eu teria que me aposentar em janeiro pelas regras da Previcrato. 20 anos de contribuição e 10 de tempo. Atualmente estou contribuindo com carteira assinada em uma empresa desde março de 2024. Eu gostaria de saber se eu tenho direito a uma outra aposentadoria pela Previdência Social. Se sim, quando isso será possível, professor Paulo Bacelar? Sim, ela deve contar com todo o tempo do regime geral de previdência, né? Esse tempo de carteira assinada, sem que ele tenha sido averbado no regime próprio, né, lá de Crato, mas ela tem que ter 62 anos de idade com 15 anos de contribuição. Se ela começou a contribuir agora, em 2024, com carteira, não tem mais nenhum outro vínculo do regime geral, seletista, somente a partir de 2024, então ela vai ter que trabalhar por 15 anos e ter mais de 62 anos de idade. Mas tem aquele tempo lá de 88 a 2003, professor Paulo Isso, se Bacelar. ele não foi aproveitado sim. na prefeitura de Crato, ele pode ser utilizado. Certo. Se ele vai ser aproveitado lá na prefeitura e não pode ser utilizado, ela deve contar a partir de 2024. Se não foi utilizado, ela soma os dois períodos, tem que dar os 15 anos, mas tem que também que ter 62 anos de idade. Ok, abraço para você, Maria, obrigado, viu? Participe com a gente, envie a sua mensagem, a sua pergunta aqui para o nosso WhatsApp, 859-9273-4353. Agora tem a pergunta da Mazé, em Baturité. O meu marido descobriu diabetes, ele tem 55 anos. Eu gostaria de saber se ele tem direito à aposentadoria ou auxílio-doença, mesmo sem nunca ter contribuído com o INSS. Começou agora a pagar o Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Nesse caso, professor Paulo sem Bacelar, nunca ter contribuído, aí a única possibilidade aí seria ele comprovar a atividade rural de pelo menos 12 meses antes da incapacidade. Se ele está com diabetes, mas ele precisa da entrada no benefício com a documentação rural, não é apenas com a contribuição do sindicato, que a contribuição do sindicato não dá direito a benefício, ela apenas serve como uma das provas da atividade rural. Ele deve comprovar a atividade rural por 12 meses antes da incapacidade, ou seja, a diabetes pode não ter dado ainda incapacidade para ele, então ainda dá tempo dele ter provas de 12 meses antes de ter uma incapacidade. Quem vai dizer se ele tem incapacidade ou não é o atestado médico. Socorro em Quixeramobim. Sou responsável por uma pessoa com esquizofrenia. Há quase 2 anos que os papéis dessa pessoa estão na justiça. Desde 1993 que ele trabalha de carteira assinada e até agora a advogada não resolveu nada. No dia 2 de junho ele vai completar 65 anos. Será que vai resolver o atraso? O INSS diz que ele só tem 7 anos e 11 meses de contribuição durante esse tempo de carteira assinada. Como é que fica nessa situação, professor Paulo Bacelar? Ele só tem 7 anos de carteira? Segundo o INSS, né? Tem que ver o que está no CNIS. Certo. Se ele tem na carteira ou outros documentos que ainda não estão no CNIS, é porque as empresas ainda não informaram. Não fizeram as informações para o INSS. Então, ele precisa entrar com pedido de acerto de vínculos para que o INSS possa incluir aquela documentação que ele tem em mãos e que ainda não está no CNIS. Pelo relato dela aqui, ele trabalhava de carteira assinada desde 1993. E se só foi contabilizado aí 7 anos e 11 meses, falta muito tempo, né, professor? Ele precisa... De registro, né? Ele precisa primeiro fazer esse cadastro, né, atualizar esse cadastro e depois somar quantos anos ele tem para poder ver quando ele vai se aposentar. Precisa ter 15 anos de contribuição com 65 anos de idade. De Pentecoste, a pergunta da Daiane. Meu pai recebe auxílio do idoso há 3 anos. A minha mãe tem 63 anos. Ela vai poder receber o auxílio do idoso também, já que só moram eles dois em casa? Sim, vai poder ter outro BPC ao idoso na mesma casa, tanto o marido como a esposa.
O Cristiano Sobral, sempre participando com a gente, é o Cristiano Sobral da cidade de Russas, professor Paulo Bacelar. Já tenho 60 anos e 6 meses, mas eu já recebo um benefício. Eu tenho uma perícia médica no próximo dia 11 de abril. A minha idade já dá direito à minha aposentadoria? Eu sou agricultor. Não, ainda não. Aliás, se ele for agricultor, sim, né? Mas ele precisa ter ele precisa ter comprovação de pelo menos 15 anos como agricultor. Aí com 60 anos ele teria direito. Agora, como ele está de auxílio-doença, é necessário que o auxílio-doença seja cessado para ele voltar a trabalhar, voltar a ter provas do retorno do trabalho, para que esse período de auxílio-doença possa contar para o benefício dele. Pergunta que vem agora pelo Instagram aqui do nosso programa, professor Paulo Bacelar, de Maranguape, a pergunta do Cícero Alencar. O meu pai tem 63 anos de idade e 27 anos como vigilante. Ele já pode dar entrada na aposentadoria? Precisa ter 60 anos de idade. Com 25 anos, sim, poderia pedir aposentadoria. Ele já tem 60, né? Ele tem 63, professor. Pronto, aí ele precisa ter 60, com 25 ele já teria. Então ele já pode dar entrada, né? Já pode. Certo. Ok, boa notícia aí, ô Cícero. Só ir atrás aí da aposentadoria do seu papai, tá bom? Abraço pra você, a todos aí de Maranguape. A Maria Bruna em Camusim participa também pelo Instagram com a seguinte pergunta. Eu tenho 58 anos de idade, 15 anos de carteira assinada. Quando posso conseguir a minha aposentadoria? Quantos anos? Ela tem 58 com 15 de carteira, professor. Precisa ter 62 anos de idade. Aí precisa ficar mais 4 anos. Mais 4 anos, Maria. O Francisco Lima, de Granja, participa com a gente. Sou servidor público faz muito tempo. Gostaria de saber se eu vou receber o PIS/PASEP esse ano. Eu recebi apenas uma vez. Eu gostaria de saber se eu tenho direito esse ano. Sou servidor público contratado e sou do mês de janeiro. Aí precisa saber se ele está contratado e é do regime geral de previdência. Ele disse aqui que é contratado. Contratado pode ser do regime geral, né? Pode não ser não é concursado, né? Eu acredito que seja do regime geral. Então, é para quem trabalhou pelo menos um mês, 2024, recebendo pelo menos um salário mínimo. Aí ele teria direito ao PIS. Pode ser que ele não esteja recebendo porque o valor mínimo maior, ultrapasse, né, professor? Ultrapasse o limite, Ok, abraço, Francisco. A Cecília em Russas participa com a gente. Gostaria de saber para quem é agricultora. Qual é a idade certa para se aposentar? Eu tenho 51 anos, vou completar 52 esse ano. A mulher, ela se aposenta no mínimo com 55 anos de idade. O homem precisa ter 60 anos de idade. Todos dois, homem e mulher, precisam comprovar que trabalhou na atividade rural, exclusivamente na atividade rural, necessita daquela atividade para sobreviver por 15 anos. Então, mas tem que ter a idade, 55 para a mulher e 60 para o homem. Marilene, em Fortaleza. Meu esposo tem 60 anos, trabalhou 7 anos de carteira assinada. Ele é pedreiro, mas agora ele paga individual há 3 anos. Quanto tempo falta para a aposentadoria dele, professor Paulo Bacelar? Ele tem quantos anos? 60 anos. Ele precisa ter 65, com 15 anos de contribuição. Ele tem 7 anos de carteira assinada e há 3 paga individual. Então, exatamente os 5 anos, né? Falta 5 de idade e 5 de carteira. É o tempo que ele vai continuar contribuindo. Eu sempre oriento, Marcos, a amigos, familiares, ouvintes, alunos, enfim, a todos que eu possa, que para quem contribui como contribuinte individual, registre o débito automático, a contribuição automática pelo seu aplicativo do banco. Pode ser qualquer banco. Os bancos, eles possuem a contribuição previdenciária automática. Então, você colocando lá, pode fazer do ano todo. Então, todo mês ele vai descontar aquela contribuição previdenciária. Basta ele colocar o NIT correto e o valor da contribuição e o código de contribuição, que todo mês ele vai sendo descontado, então você não tem perigo de errar e nem de esquecer a data do pagamento. Já fica aí no automático sem problema, né, professor? Todo mês você pode botar para o dia 5, todo mês, se tiver dinheiro na conta no dia 5, ele vai descontar e já vai pagar a previdência. Você pode ficar acompanhando pelo CNIS, né, pelo meu INSS. Pelo CNIS, a gente pode falar isso também quando a gente for começar a falar aí no meio da semana as pílulas do professor Paulo Bacelar. Tá certo. Professor Paulo Bacelar,
Continuamos com o nosso programa neste sábado, atendendo agora, professor, a Geisa Marques, em Capistrano. Ela participa pelo Instagram do nosso programa. Tenho 50 anos e tenho dor na coluna. Eu posso me aposentar? Precisa ter o atestado médico. O que dá direito à aposentadoria é uma incapacidade permanente. Não é aquela dor que passa, que toma remédio, que tem um tratamento, não. Se tiver uma dor que vai fazer com que a pessoa não consiga mais trabalhar, aí ela pode se aposentar. Professor Paulo Bacelar, mas esse benefício, ele já é aposentadoria ou é um benefício provisório e depois com a idade que ela... Se houver realmente um laudo médico e a pessoa seja segurada, né, esteja contribuindo, e um laudo médico que ateste que a pessoa não tem mais condição de trabalhar, está realmente com uma incapacidade permanente, aí ela já pode, de direto, né, o médico, na primeira perícia, ele já pode solicitar a aposentadoria por invalidez dela. Professor Paulo Bacelar, agora tem a pergunta do Manuel em Brejo Santo. Tenho 66 anos e 17 anos de contribuição. Eu já posso me aposentar? Já, né, professor? Exatamente. Ele tem que ter 65 com 15, né? 65 de idade com 15 de contribuição, então ele já teria direito à aposentadoria. Parabéns, viu? Vá atrás da sua aposentadoria, Manuel. O Otom Ferreira de Souza, em Guaraciaba do Norte, participa com a gente. Eu tenho um pedido de benefício que foi negado no administrativo e fiz perícia em setembro. Quanto tempo médio para saber o resultado, professor Paulo Bacelar? A pergunta do Otom. Tem que esperar a decisão do juiz. Mas não tem um tempo assim, não tem um tempo, mas aí o advogado ele pode acompanhar esse benefício, se tiver realmente com um tempo já relevante, né? A pessoa aguardando uma decisão, o advogado pode ligar para a vara, conversar com o juiz, enfim, fazer ações que possam acelerar esse despacho do juiz, essa decisão. O Manuel Mendonça, em Baturité, participa com a gente. Tenho 59 anos de idade e 15 de contribuição. Falta quanto tempo para a minha aposentadoria? Precisa ter 65, então ele falta aí 6 anos para ele se aposentar. O Everson, em Canindé, participando pelo Instagram. Como eu posso fazer para um benefício, mas eu não tenho nenhuma prova, apenas os laudos médicos, professor? Prova rural, né, que ela deve estar falando. Pode ser, né? Aí ela precisa ter algum documento que prove que ela é trabalhadora rural, né? Sem provas é difícil a concessão de qualquer benefício. Vilmar Augusto, no Crato. Quanto tempo eu preciso trabalhar ainda para conseguir a minha aposentadoria? Eu trabalhei 5 anos de contínuo, hoje eu trabalho de frentista há 21 anos. Também gostaria de saber se frentista, por trabalhar com inflamável, tem uma redução, tempo especial. Hoje eu tenho 52 anos, eu tenho problemas de coluna. Olha, o frentista já deveria ser reconhecido como especial, né, administrativamente. Mas a gente tem sempre conseguido apenas na via judicial, né? O frentista, a gente vê que você vai abastecer seu carro, você sente aquele cheiro, né? Então, o frentista ele trabalha com aquilo o dia todo, sem máscara, né? Sem equipamento de proteção individual. Então, o frentista ele pode sim ter uma aposentadoria especial, mas ele precisa ter 60 anos de idade e 25 anos de contribuição no mínimo. E no caso aqui do problema na coluna dele, ele tem que... tem que ter atestado médico, laudo. Né? Laudo. Eu sempre falo aqui, né? Podemos falar também sobre isso, Marcos, para a gente já apontando isso como pílulas, que a aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença, ele depende do atestado médico, do laudo também, não só da doença. Então você precisa ter um laudo que diga que você está incapaz para o trabalho. A Mariana Alves, em Apuiarés, participa com a gente. Tem algum benefício quando a pessoa compra alguma coisa e insere o CPF no estabelecimento comercial, o famoso CPF em nota? Como é que é isso, professor Paulo Bacelar? Não, previdenciariamente falando, não, né? Benefício previdenciário, benefício não. O que pode ter é desconto no IPVA para quem tem carro. Ok, abraço, Mariana. O Luan Castro, em Quixadá, participa com a gente. Seja bem-vindo, Luan. Minha mãe tem 49 anos de idade e 15 anos de contribuição. Quanto tempo falta para ela se aposentar? São 13 anos, né, professor? Precisa ter muito tempo ainda, né? Precisa ter... É Mariana, né? Não.
O Luan Castro, em Quixadá, ele faz essa pergunta para a mamãe dele. Para a mãe dele. Então precisa ter 65. Aliás, desculpa, 62. 62. Aí ela precisa ter 62 anos de idade. Se fosse homem, precisaria ter 65 anos de idade no mínimo. Tempo de contribuição já tem, que são os 15 anos, agora a idade precisa chegar aos 62. 49 hoje, portanto 13 anos, viu, Luan? Abraço pra você. A Maria Costa participa com a gente, ela é do Crato. Minha irmã tem 45 anos e levou uma queda após escorregar em chão molhado na chuva. Ela acabou quebrando uma das pernas. A minha irmã tem direito a algum benefício? Pode ser. Ela vai ter o atestado médico, né? Quebrou a perna, né? Tem incapacidade para o trabalho. Se tiver contribuição, né? Tiver contribuindo, ela vai ter direito ao auxílio-doença. Você participa com a gente pelo nosso WhatsApp, 859-9273-4353. Pode fazer a sua pergunta, fique à vontade. Entre em contato com a nossa produção. Roberto Divino, em Goiás, participando pelo nosso canal no YouTube. Existe uma nova aposentadoria delegada às pessoas que foram portadoras da doença mais velha do mundo, a lepra. Existe, professor? Olha, existe... como uma doença qualquer, né? Com a doença que incapacite para o trabalho. Não especificamente para essa doença. Não especificamente, mas você tendo, então hoje, com estigmação, por exemplo, a pessoa que tem AIDS, ela tem uma estigmação, né? A pessoa, às vezes, não é contratada por causa disso, então tem uma coisa social, que também pode gerar direito ao benefício. Participando com a gente agora o Pierre Alencar, em Sobral. Eu tenho 63 anos de idade e 27 de vigilante. Eu já posso dar entrada na minha aposentadoria? Pode. Se já tiver 27 anos, com mais de 60 de idade, pode dar entrada, fazer o requerimento para ser analisado. A idade mínima, nesse caso, é 60 anos. 60 tanto anos. Para o homem quanto para a mulher. E tempo de contribuição, professor? 25 no mínimo. 25 no mínimo. Ok, abraço, Pierre Alencar. Vá atrás aí da sua aposentadoria. A Cláudia Freitas, em Canindé, participa com a gente. A minha filha tem 32 anos e teve complicações na gravidez que fizeram ela ficar com trombose na perna direita. Ela tem direito a algum benefício? Se tiver o laudo médico atestando a incapacidade, sim, tem direito. Tenho 27 anos e sofri um acidente de moto. Perdi 2 dedos da mão. Eu tenho direito a algum benefício de aposentadoria ou direito ao DPVAT? Professor Paulo Bacelar, essa é a pergunta do Gabriel Gonçalves do Crato. O DPVAT eu não sei se ainda existe, né? Pode procurar aí mais um especialista nessa área, mas o auxílio, ele vai ter direito sim, se ele estiver contribuindo, aquilo que a gente sempre fala aqui, né, com o Luzenor, na semana, né, nos programas também, falando sobre o motociclista, né, que trabalha, principalmente aquele que trabalha com moto, que usa a moto como seu instrumento de trabalho. Se você tem um acidente, está contribuindo, precisa estar contribuindo para ter direito ao auxílio-doença. Nesse caso dele, como ele perdeu dedos, ele pode ter uma sequela disso, né? Impedir que ele trabalhe naquela atividade que ele trabalha. E ele aí terá direito até um auxílio-acidente se for buscar isso na justiça. Se ele for autônomo, o INSS não reconhece o auxílio-acidente. Poderia buscar esse direito na justiça. Mas o auxílio-doença, ele teria direito sim, se ele estiver contribuindo, sempre frisando isso. Importante, né, professor Paulo Bacelar? A contribuição que em um caso desse, sendo contribuinte, está assegurado pela Previdência, é muito importante, né? Sim. E saiu recentemente, né, uma matéria falando que os acidentes de trabalho, os acidentes com motos, eles duplicaram, né? Subiram muitos números. Então, você está trabalhando com moto e não estar contribuindo é um perigo para você, para a sua saúde. Porque você pode ficar sem poder trabalhar e não tem ninguém para pagar o seu salário naquele período. Muitas vezes, Marco, a gente fala sempre aqui, né? A pessoa faz o seguro da moto, mas não faz o seu próprio seguro, que é a Previdência Social. Exatamente. Pagando como contribuinte individual na alíquota de 11%, é R$ 166 que você está garantindo, caso você fique sem poder trabalhar, você ter o seu salário naquele período em que você está incapaz. Professor Paulo Bacelar explicando certinho, muitos ouvintes, né, nos acompanham neste momento e muitos trabalham com aplicativo, com entrega, tem aí o transporte, a moto como transporte principal. E não tem registro em carteira. Qual é o procedimento para ele começar a contribuir, professor?
Bom, basta que ele entre no site do INSS, meu.inss.gov.br, e ele vai gerar uma guia de pagamento, guia da Previdência Social. Essa guia vai ter que informar a sua contribuição, a sua forma de contribuição, que é contribuinte individual, o NIT, e aí ele vai gerar uma tela, vai abrir outra tela para você colocar o salário, que é o salário mínimo, e o código de pagamento 11%, que é 1163, para quem vai contribuir sobre 11%. E aí ele gera a guia, ele começou a pagar, pronto, ele já é segurado da Previdência. Caso ele tenha um acidente no mês seguinte, ele já vai ter direito ao auxílio-doença. Pergunta agora que vem de Acopiara, Ricardo Martins. Tenho 62 anos e trabalho como comerciante há 30 anos. Quanto tempo falta para a minha aposentadoria? Quanto tempo? 62 anos de idade, 30 anos ele trabalha como comerciante. 62 de idade, professor. Então ele vai ter que ter 65, né? Então falta aí 3 anos para ele ter direito à aposentadoria com 15 anos de contribuição. Ele já tendo 30 anos aí, não tem nenhuma... Não, ele tem que ter os nenhuma 65. transição. Mesmo já tendo Certo. 30, ele tem que ter os 65 anos de idade. Ana Cecília, em Fortaleza. Meu tempo de contribuição, 17 anos. Trabalhei um tempo com risco na saúde mental. Eu já posso me aposentar, mas ela não colocou a idade aqui, professor. Então, ela tem que ter 60 de idade com 25 anos de contribuição. Certo. Se ela tiver 60, então tem que completar os 25. Faltam mais... Com 25 com exposição Com a agente exposição. nocivo. Ah, com exposição. Com atividade nociva à sua saúde. Professor Paulo Bacelar, abrimos esse bloco agora com a pergunta que vem de Iguatu, da Maria Clara. Meu pai é agricultor e trabalhou 1 ano de carteira assinada. O meu pai foi ao INSS com 60 anos e veio negado por 1 ano. Depois recorremos e botamos na mão de uma advogada. Ela conseguiu a aposentadoria, mas ainda tem dinheiro a receber. Ele recebe ou não, professor Paulo Bacelar? Tem direito, agora tem que terminar o processo, né? Certo. Quando terminar o processo, se for concedido, se for realmente confirmado pela justiça, aí ele terá direito a receber. Pergunta agora da Raíssa Silva, em Beberibe. Eu tenho 56 anos de idade, sou professora. Com quantos anos eu posso me aposentar? Aí tem que ter 57 anos e 25 de contribuição. 57, idade, 25 de contribuição, né, professor? Isso. Ok, abraço. Ou 62 com 15. Certo. Mas se ela tiver 25 com 57, ela já se aposenta. Abraço para você, Raíssa. A Rosana, em Calcaia, participa com a gente. Eu tenho 54 anos, não trabalho, não tenho carteira assinada e tenho glaucoma. Como faço para conseguir um benefício? 54 anos de idade, professor Mas Paulo ela Bacelar. nunca contribuiu? Nunca contribuiu. Ela precisa pedir pelo menos o BPC, mas aí tem que ver se o laudo médico dela se enquadra na questão do impedimento de longo prazo. Aí precisaria analisar o caso, mas possivelmente um BPC para ela. José Batista, em Aracoiaba. Meu pai é funcionário público municipal da cidade de Aracoiaba. Hoje ele tem 59 anos e 8 meses e 39 anos e 7 meses de contribuição. Eu gostaria de saber se ele já pode pedir a aposentadoria. E a prefeitura tem o regime próprio. 57. Ele tem 59 anos e 8 meses e 39 anos e 7 meses de contribuição, professor. Aí precisaria, eu tenho até um caso da prefeitura de Aracoiaba, mas precisa analisar a pontuação, né? Porque cada lei municipal, ela tem uma pontuação. Com 37 anos de contribuição, é possível até que ele já tenha direito à aposentadoria. Mas aí precisa ver qual é a idade mínima da lei do município e se há uma pontuação para a gente poder fazer esse cálculo. Josilane, em Santa Quitéria. Pago o INSS no código 1929 e vi que tenho que validar as contribuições. Eu fiz o requerimento e está em análise. A minha pergunta é, se não for aprovado o requerimento, eu perco tudo o que paguei como dona de casa? Possivelmente, mas ela tem uma saída que é o pagamento da complementação, porque o código 1929, ele é 5% do salário mínimo e precisa da validação do INSS. A validação vai depender do cadastro único, se ela está cadastrada no Cade Único, se ela está com o cadastro único atualizado, com menos de 2 anos, e se ela não tem renda própria. Ela precisa ter esses 3 requisitos. Se não for validado pelo INSS, ela não perde se ela contribuir a diferença de 5 para 11.
Então, o servidor tem que emitir uma guia de 6% do salário mínimo de cada mês que ela pagou, para ela poder validar essas contribuições, caso o INSS não valide pela questão do CAD único. E você tem alguma pergunta? Pode enviar para a nossa produção. WhatsApp 859-9273-4353. O João Pessoa, professor Paulo Bacelar, em Iguatu. Ele tem 54 anos de idade, trabalhou a vida toda como agricultor. Ele tem todas as provas. Quando ele pode se aposentar, professor? Falta a idade ainda, né, professor? Precisa ter 60 de idade, né? O homem precisa ter 60 de idade, ele vai juntando as provas daqui para frente ainda. Nunca deixe de ter provas, porque quanto mais provas, melhor para ser concedido na via administrativa. O problema dos segurados é que eles confiam muito em pedir o benefício e já sabendo que o INSS vai negar. Não tem por que o INSS negar se ele tiver prova documental da aposentadoria, da contribuição, o exercício da atividade rural. Eu mesmo, quando era servidor, quando eu ia aposentar algum trabalhador rural, ele ficava surpreso quando eu aposentava, porque ele já ia para lá achando que não ia aposentar, exatamente por causa dessa cultura da judicialização. Não é tudo ir para a justiça, não precisa ir para a justiça. Se você tiver com a documentação comprovando os 15 anos, o INSS irá conceder o benefício administrativamente. Tendo as provas e a idade, não tem erro, né, professor Paulo Bacelar? Precisa de contratar advogado, não precisa ir para a justiça. Se você tiver com a documentação comprovando 15 anos que exerce atividade rural, sem vínculo urbano, você terá direito à aposentadoria direto pelo INSS. Então, João, um abraço para você, a todos aí de Iguatu. Faltam 6 anos para sua aposentadoria. Continue aí juntando as provas da agricultura. A Cláudia, em Guaraciaba do Norte, participa com a gente. Sou de Guaraciaba, pago microempreendedor há 10 anos, mas devido a uma pensão que recebo, eu deixei de pagar porque disseram que eu não me aposentaria mais por isso. Está com 5 anos de atraso, estou com 59 anos de idade. Se eu continuar pagando, eu ainda consigo me aposentar? Volte a contribuir imediatamente, esquece o atrasado. O atrasado vai ser uma dívida que você vai ter com a Receita Federal, mas para benefício não vai contar se você pagar esse atrasado. Você vai pagar daqui para frente, volte a contribuir e você vai ter direito à aposentadoria e acumular o seu benefício de aposentadoria com a pensão. Agora o Pedro, em Itapipoca, o Pedro Neto participa com a gente. A minha esposa paga a previdência como dona de casa. Baixa renda. Ela paga 6 anos. Eu gostaria de saber se ela pode passar para autônomo. Se sim, ela perde o que foi pago e vai ter que começar novamente ou continua? Não, ela continua contribuindo e vai somar todas as contribuições que ela pagou antes e depois. Mas nesse caso, professor, se ela paga a previdência como dona de casa, qual a vantagem e por que talvez ela estaria mudando aí para autônomo? Porque o dona de casa precisa da validação, que a gente falou agora há pouco. Como autônomo, não há nenhum questionamento. Pagou Certo. como autônomo, o INSS já considera automaticamente. Ah, ok. Abraço, então. Obrigado, Pedro. O Cleiton, em Fortaleza, manda a seguinte pergunta. Tenho 35 anos de contribuição, completo 60 anos nesse ano. Quais as etapas para a aposentadoria? Detalhe, 7 anos trabalhando como segurança, a insalubridade ou periculosidade conta algum mês ou ano a mais no cálculo da aposentadoria? Eu me enquadraria na opção de idade mínima de 64 anos? Quais os passos para essa fase? Não, a idade mínima de 64 anos é para quem faz 64 anos e meio em 64 anos em 2025. Certo. A idade mínima vai aumentando até 65 anos em 2026, né? 2027. E o tempo de exposição a agente nocivo, prejudicial à saúde, vai contar um tempo a mais até 13 de novembro de 2019. Você pode converter esse tempo especial em comum. Ok, abraço para você, obrigado pela participação, Cleiton. O José, em Aracoiaba, manda a seguinte pergunta, professor Paulo Bacelar. Trabalho como agricultor e mexo com máquinas pesadas. Isso impacta de alguma forma na minha aposentadoria? Eu posso me aposentar mais cedo? Se você for trabalhador rural, pode trabalhar com máquina pesada, sendo na atividade rural. E se você assinar carteira como empregado rural, por exemplo, empregado de uma fazenda, você é empregado rural, então não impacta em nada. Continua sendo trabalhador rural, vai se aposentar aos 60 de idade com 15 de efetivo exercício da atividade rural.
sendo com carteira assinada ou não. Porque todos, mesmo sendo carteira assinada, vai ser um trabalho rural. Certo. Professor Paulo Bacelar, ele como trabalha com máquinas pesadas, não tem assim nenhuma aposentadoria especial para agricultura para quem trabalha com isso, né? Não. Certo. Não tem nenhum aumento. Ok, José, abraço para você. A Raquel em Quixeramobim participa com a gente. Meu padrasto, Luciano, tem 45 anos de idade e está com 3 vezes que vai para a perícia e o perito sempre nega. Mas ele tem direito de ir atrás de um advogado. O meu tio tem um problema da perna que dificulta ele andar, professor Paulo Bacelar. Com certeza, ele vai procurar o advogado, vai entrar com ação na justiça para restabelecer o benefício dele ou conceder aquele benefício negado. Enzo em Calcaia, estou com 28 anos de INSS pagos e tenho 63 anos de idade. Com quantos anos posso me aposentar? Faltam 2 anos ainda, né, professor? 65 de idade, né? Então faltam 2 anos. 2 anos. Ok, abraço pra você, Enzo. Luciano em Icó, sou pensionista há 20 anos, tenho 48 anos de idade. Eu abri uma empresa em 2010, só que durante esse período eu parei de contribuir. Em 2018 eu voltei a contribuir. Eu queria saber se o tempo que parei eu tenho que contribuir. Professor Paulo Bacelar. Tecnicamente não precisa. Agora você precisa ter 15 anos fechado para poder se aposentar. Se depender de contribuir esse período em atraso, você vai ter que comprovar a atividade, pagar o atrasado para poder contar. Professor, ele é pensionista há 20 anos. Aí, na época da aposentadoria, a pensão dele como fica? Depende... Vai somar, né? Vai somar. Somar não, desculpa. Vai acumular os 2 benefícios, sendo que se os dois forem maiores do que o salário... Perdão, se os dois forem maior do que o salário mínimo, vamos dizer, os 2 benefícios são maiores do que o salário mínimo. Você vai fixar o valor do maior benefício, ele vai ficar fixo, vai manter aquele valor, e aquele valor de menor valor vai ser reduzido por uma alíquota sequencial de acordo com a lei 13.135. Então, por exemplo, se a aposentadoria é 5 mil e a pensão for 3 mil, aquela aposentadoria vai ficar em 5 mil, vai ficar fixo, e o de 3 mil vai sofrer uma redução, mas vai acumular os 2 benefícios. O Magno em Calcaia participa com a gente, professor Paulo Bacelar. Tenho 59 anos de idade, sou pensionista. Quando posso pedir a minha aposentadoria? Só com 62 de idade, com 15 de contribuição. 62 ou 65? Aí a mulher, né? É o homem, né? Desculpa. É o homem, o Magno. Com 65 anos, com 15 de contribuição e vai acumular os 2 benefícios. O meu xará, o Marcos, em Fortaleza, ele faz a seguinte pergunta. Passei um tempo afastado pelo INSS. Esse tempo que eu fiquei afastado consta em aberto para a minha aposentadoria? Ou nesse período é dada a contribuição mesmo ele estando afastado, o professor Paulo Bacelar? Não, esse período afastado, se ele recebeu auxílio-doença, ele voltando a contribuir, aquele auxílio-doença será contado. O Breno Augusto, em Umirim, participa. Qual a regra geral para a aposentadoria? Quantos anos de idade e quantos anos de contribuição, professor Paulo Bacelar? Fácil essa, 65 de idade para o homem, 62 anos de idade para a mulher, com 15 anos de contribuição, tanto para o homem quanto para a mulher. Para o homem que começou a contribuir agora, precisa de 20 anos de contribuição e 65 anos de idade. Eline, em Apoiarés, participa com a gente. Professor Paulo Bacelar, a pergunta dela é a seguinte. Minha mãe vai fazer 57 anos de idade e trabalhou a vida toda de agricultora. Ela tem asma grave, apneia do sono e paga sindicato há quase 30 anos. Ela está recebendo auxílio doença, só que as provas de agricultura ela quase não tem. O que elas podem fazer, professor Paulo Bacelar? Mas ela já está recebendo auxílio doença, né? Então, se ela já está recebendo auxílio doença é porque ela comprovou atividade rural. Então, não é possível, não? Ela diz aqui que ela tem esses problemas de saúde e está recebendo auxílio-doença. Se ela está recebendo auxílio-doença, possivelmente ela provou, né, pelo menos por um ano, que ela é agricultora. Esse tempo de auxílio-doença, ela deve voltar a trabalhar e voltar a ter as mesmas provas que ela tinha quando pediu o auxílio-doença. E ela tem 57 anos de idade. Quando é que ela pode dar entrada para reverter para a aposentadoria? Porque a aposentadoria seria 15 anos, né, de atividade rural. E para o auxílio-doença, basta um ano. Certo. Anterior àquela incapacidade. Então ela precisa ter. Se ela não tem provas de 15 anos, ela dá entrada no INSS, o INSS vai negar o benefício dela,
aí sim ela poderá ir para a justiça para provar esses 15 anos de atividade rural. A Clara em Calcaia participa conosco. Minha irmã tem 49 anos de idade, ela é hipertensa e tem diabetes. Ela pode se aposentar? Pode, agora precisa ter o laudo médico provando a incapacidade dela para o trabalho. Abraço para você, obrigado pela participação, Clara. Matheus em Granja. Olá, Matheus, seja bem-vindo. Tenho 16 anos de contribuição na área de mineração. Eu queria saber quantos anos eu tenho que contribuir para me aposentar. Hoje eu tenho 38 anos de idade e não estou trabalhando mais nessa empresa, mas já tem aí 16 anos de contribuição, professor Paulo Bacelar. Se ele tem 16 anos nessa atividade e tem PPP, esse período pode ser convertido em comum. Né? Vai ter que ver se o PPP comprova a exposição a agente nocivo. Aí ela precisa transformar em comum para poder depois lá na frente somar para dar os 15 anos de contribuição no mínimo com 65 anos de idade. Luzia em Quixadá. Meu marido recebe BPC e está no meu cadastro no Bolsa Família. Eu tenho direito a receber o Bolsa Família? Dá algum problema, professor Paulo Bacelar? Não dá problema nenhum. Caso dê problema, ela pode procurar a Defensoria Pública. Gabriel em Penaforte. Olá, Gabriel. Tenho 49 anos de idade e 22 anos de contribuição. Quanto tempo falta para poder me aposentar? Precisa ter, já tem os 15 anos, né, de contribuição, falta aí ter a idade mínima, que é 62 anos de idade para a mulher e 65 anos de idade para o homem. Elisandro, em Lavras da Mangabeira. Minha esposa vai fazer 55 anos de idade nesse mês de março, mas em 2012 ela teve um vínculo com a prefeitura. Será possível ela conseguir se aposentar, professor Paulo Bacelar? Não, se ela tem vínculo com a prefeitura na data em que ela complementa 55 anos de idade, ela não vai poder se aposentar. Ela precisa estar trabalhando na atividade rural até os 55 anos de idade para poder fechar, implementar as condições. 55 anos de idade com 15 anos de atividade rural. Antônio Duarte, em Pacajus. Eu tenho 58 anos e atualmente trabalho na roça. Já trabalhei com carteira assinada há 20 anos. Eu dei entrada na minha aposentadoria tem 3 anos e não foi aprovado. O que eu devo fazer? Mas é homem? É homem, o Antônio Duarte. Ele precisa ter 60 de idade, ele tem 53. Já fazem 3 anos, ele entrou com o processo aí aos 55, né, não professor? dá, a não ser que seja a mulher, né? Mulher sim, com 55 anos. O homem é 60 anos. Liduína, em Beberibe. Tenho 45 anos de idade e 12 anos de contribuição. Quanto tempo falta para a minha aposentadoria? Contribuição 12, idade 45. Vai ter que ter os 62 anos de idade, não tem jeito. Vai demorar um pouquinho, viu, Liduína? Abraço pra você, obrigado. Angélica em Acopiara. Minha mãe recebeu 3 meses de auxílio-doença. Ela vai fazer uma perícia para aprovar o benefício de continuidade. Ela precisa levar laudos novos ou pode ser os que ela já tem? Laudos novos, sempre apresentando que ainda está incapaz para o trabalho. Então precisa de laudos novos. Para ter a certeza da evolução ou não, né, professor? E da continuidade. Da continuidade. O Francisco em Granja participa conosco. O meu tio tem 55 anos de idade e deslocou o ombro há uns 2 anos. Porém, o ombro dele fica saindo e voltando direto e isso prejudica no trabalho. Ele pode receber algum benefício? Não, então precisa do laudo médico que ateste que ele está incapaz para o trabalho. Aí sim ele pode dar entrada no benefício. Diene Gomes, em Russas. Minha irmã foi fazer uma perícia para benefício. Ela tem esquizofrenia. A perícia médica judicial foi desfavorável. Isso quer dizer que o juiz vai negar o benefício? É, desfavorável sim. Agora vai depender da decisão ainda do juiz, né? O laudo médico pode ser impugnado. Certo. O Carlos Augusto, em Pentecoste, participa conosco. Tenho 60 anos de idade e trabalhei como vigilante durante 20 anos. Quando posso me aposentar? 60 de idade, 20 de contribuição. 20 de vigilante. Tem que ter 25 no mínimo para poder considerar o tempo de vigilante como especial e a gente tentar o benefício na justiça. Você participa conosco pelo nosso WhatsApp 85992734353. Pergunta agora que vem de Pindoretama, participando pelo nosso canal no YouTube, a Mariana. Olá, Mariana. Tomo remédio para pressão alta e depressão. Sou agricultora. Eu tenho direito a algum benefício? Sim, a agricultora com atividade comprovada de pelo menos 12 meses, com laudo médico atestando que está incapaz para trabalhar,
aí ela tem direito ao benefício. Pedro, em Calcaia. Olá, Pedro. Tenho 49 anos de idade, 12 de contribuição. Quando posso me aposentar? 49 de idade com 12 de contribuição. Vai ter que ter pelo menos 15 anos, trabalhar mais 3 anos. Fechou os 15, tem que ter a idade de 65 para poder se aposentar. Meu sobrinho tem 12 anos de idade e foi diagnosticado com obesidade tipo 2. Ele pode ganhar algum benefício? A pergunta é da Mazilde em Aracoiaba, professor. Pode sim, pode ter o BPC, né, se constatado o impedimento de longo prazo por causa da doença dele, e ter uma renda familiar, né? A renda familiar tem que ser menor do que 1/4 do salário mínimo. De Amontada, a pergunta do Jorge. Tenho meu próprio negócio como comerciante há 17 anos. Eu tenho 49 anos de idade. Quando posso me aposentar? 49 anos de idade, ainda precisa ter 65 de idade para se aposentar. Maria em Maranguape, pelo nosso Instagram, manda a seguinte pergunta. Meu INSS está atrasado há 3 dias. O que devo fazer? Isso é normal? Atrasado? De recebimento? De recebimento, Acho professor. difícil. O INSS, ela precisa ver realmente a data do pagamento dela, porque o INSS Certo. não atrasa de jeito nenhum. Ou pode ser a... Nisso aí eu posso garantir que o INSS é a melhor coisa do INSS, ele não atrasa pagamento. Mas pode ser alguma inconsistência assim e foi cortado Eu por acho algum que motivo? é a data do pagamento A que ela data, deve né? olhar melhor, qual é a data exata do pagamento. Tá certo. Só confere lá, ô Maria, Tem que vai dar conferir. certo, viu? Tem que entrar no meu INSS e olhar o histórico de crédito. Certo. Ela vai ter a data da validade do pagamento, que é a data do pagamento. Tá certo, então. Ô Maria, vai dar tudo certo, fique tranquila. Abraço pra você a todos aí de Maranguape. Oi. A não ser que o benefício esteja cessado ou suspenso, né? Sim. E ela tenha sofrido algum... Ou é o auxílio-doença que cessou o benefício, ou até o INSS pode ter cessado o benefício indevidamente, mas se Pode ele estiver ser, né? ativo, a data do pagamento é sempre considerada. Então é só conferir lá no meu INSS. Se não tem nenhum problema no benefício, está suspenso ou cessado. A hora que ela consultar, se tiver algum problema, já vai constar lá. Aí né, ela vai professor? constar, ela vai ter que saber por que o motivo, né? Porque em relação à data de pagamento, o INSS não atrasa. Ok, a Rosa em Fortaleza participa conosco. Sobre a prova de vida, é obrigatório fazer? Quais os prejuízos de não fazer? O benefício pode ser suspenso ou cessado pela não comprovação da vida. Ainda é obrigado a fazer, mas o INSS não está exigindo que a pessoa vá a nenhum lugar, nem ao banco, nem ao INSS. O próprio sistema do INSS já localiza a pessoa. Almir Soares, em Fortaleza. Tenho 51 anos de idade, mas não contribuí. O que devo fazer para conseguir me aposentar? Ele nunca contribuiu, professor Para Paulo. aposentar, precisa começar a contribuir. Aí ele terá que ter 20 anos de contribuição com 65 de idade. É a partir desse ano de 2025 que são 20 anos, Não, professor? a partir de 2019. A partir Quem de 2000 começou a contribuir a partir Sim. de 13 de novembro de 2019, ou seja, a competência, né, dezembro de 2019 em diante, ele não pode mais ter 15 anos, tem que ter 20 Já é anos. 20. Então começou a contribuir a partir de dezembro de 2019, tem que constar 20 anos de contribuição. Exatamente. Pergunta agora, professor Paulo Bacelar, do Matheus, em Aquirás. A minha irmã perdeu um benefício de saúde que ela tinha. A minha mãe pensa que é por conta do Bolsa Família que ela recebe. Tem alguma coisa a ver, professor Paulo Bacelar? Pode ser, mas aí é preciso que vá lá para saber o motivo real. Joaquim, em Granja. Tenho 49 anos de idade e 20 anos de contribuição. Quando posso me aposentar? 40 de idade. 49 de idade. Então tem que ter 65 de idade. Falta um tempinho ainda, né, professor? Tem que ter 16 anos ainda. Bruno Dantas, em Calcaia. Sou criador de conteúdo na internet, trabalho por conta própria e me sustento há 4 anos. Eu tenho 30 anos. Quando for me aposentar, quais as provas, professor Paulo Bacelar? Você que é criador de conteúdo, trabalha autônomo, você tem que contribuir. Não adianta trabalhar, não contribuir, chegar lá na frente e pedir provas. A única prova é a contribuição, né, Querer que o professor? INSS emita pagamentos anteriores e apresente provas. Não é assim que funciona. Você tem que começar a contribuir, ter contribuição previdenciária e pagar durante 15 anos para ter 65 anos de idade no mínimo e se aposentar. Se você vai começar a contribuir agora, homem, precisa ter 20 anos de contribuição. Então tem que começar a contribuir agora, independentemente de provas. Você vai lá no INSS,
no site do INSS, no meu.inss.gov.br, e vai emitir a sua guia de Previdência Social. Emite a guia, paga, pronto, você já está segurado da Previdência e vai começar a fazer isso todo mês durante 15 anos. Muito obrigado pela participação de todos. Você que enviou a sua mensagem, continue participando pelo nosso WhatsApp 859-9273-4353. Durante a semana, se você tiver alguma dúvida, pode entrar em contato com a nossa produção. Muito obrigado, professor Paulo Bacelar. Obrigado a você, Marcos, e até o próximo sábado, se Deus quiser. Grande abraço a todos, boa semana. Tchau, pessoal.